Estava aqui olhando o nosso site, tem apurações suas, você que não para de apurar em Brasília, e você apurou que Alcolumbre aguarda a jogada de Lula, né? O que ele está aguardando, hein? Então, vamos lá, Diego. Primeiro, boa tarde de novo para o coach, Boa para a Letícia e tarde. para todos. É um dia histórico, como falei com muita gente ontem ao longo da noite, uma noite em que muita gente estava, digamos, administrando, assimilando o tamanho dessa derrota para o Lula, né? Conversando com uma fonte muito próxima do presidente, a fonte lamentou dizendo assim: olha, é a pior derrota do Lula, não só neste governo, é a pior derrota do Lula nos seus 3 mandatos. E aí depois outras fontes não fazem exatamente, tentam minimizar um pouco esse desgaste, dizem que o presidente Lula vai pensar antes de tomar qualquer decisão, não vai agir no calor da emoção, vai ser estratégico. E aí vamos lá para a apuração da coluna, que vem um pouquinho de ontem à noite dessa resposta do que aconteceu, Diego. Bom, ontem, fazendo o merchan da firma, tivemos ali uma sessão solene do Congresso em homenagem aos 30 anos do UOL, e aí era um dia muito cheio na casa e no Senado, Diego. O Messias chegou para ser sabatinado, foi ali com uma tropa de ministros do governo, o ministro da Defesa, José Múcio, literalmente fez a defesa do Messias, ficou ao lado dele do início ao fim do dia, né? O Múcio quis, digamos assim, fazer essa demonstração aí de apoio. O Múcio, que tem, entre as suas habilidades, ser conhecido por ser um bom articulador. O que ficou claro, evidente ontem? Eu sei que a Dani escreveu também conversando com um ministro supremo, a avaliação é assim: olha, quando o avião cai, não há uma só razão para isso. E nas razões colocadas aí, algumas delas são uma das principais, digamos assim, é creditada à articulação do governo, uma falha grave da articulação do governo. Que fez o que exatamente? Primeiro, começou a tentar negociar cargos, emendas, palanques. Só que tem um problema, e aí a gente chega no Alcolumbre. Qual o problema? Essa interlocução não está funcionando com o Alcolumbre por algumas razões. O Jacques Wagner, que foi esse personagem, que é um político experiente, muito próximo do presidente Lula, chegou ali no ouvido do Davi Alcolumbre minutos antes da votação para perguntar o placar. Aí, conversando com o ministro me disse assim: Carla, se o Jacques deixou evidente, explicitou que ele, articulador do governo, não tinha conhecimento do placar e o Alcolumbre tinha. O que mostra que quem está jogando o jogo, quem que está com a bola na mão, pronto para fazer o gol, digamos assim, foi o Alcolumbre. E aí a gente vem também, Diego, tem mais uma série de análise ali em relação ao Alcolumbre para isso, mas aí a gente vem do tipo: e agora? O que vem agora? Bom, beleza, o Lula sofreu essa grande derrota e ele precisa arrumar a casa e saber como é que vai reagir. E aí a gente tem algumas coisas. A oposição pressionando aí para que, olha, ganhamos essa, agora o próximo indicado vem depois da eleição, é um absurdo indicar agora, a oposição vai fazer esse eco, e aí o Planalto falou: não, pera lá. A prerrogativa de indicação é do presidente da República. O presidente da República tem essa prerrogativa. Então vamos lá. Tem quem fale. O discurso oficial é: aceitamos a derrota, vamos para frente e vamos avaliar. Mas eu ouvi, inclusive, tem gente falando: Carla, o presidente vai ter que, nesse raciocínio que ele vai fazer nos próximos dias, ver se ele vai querer ir para a guerra ou se ele vai querer tentar recompor. O que o Lula vai fazer? Aonde ele vai ganhar mais, aonde ele vai perder mais, né? Onde ele vai, como é que vai ser a estratégia do Lula? Bom, o que seria ir para a guerra, Diego? Vamos lá. Ir para a guerra foi a pergunta que eu fiz aí para o professor. Ir para a guerra era tentar bater o pé para ser o nome do Messias. Ah, então eu vou com o Messias, eu vou desgastar. Essa solução tem problemas, suposta solução, digamos assim, tem problemas jurídicos, porque há um entendimento de parte de uma classe jurídica aí de que ele não pode fazer isso, né? Que não teria como, porque uma vez arquivado não poderia ser mais. Bom, tirando essa possibilidade, vamos lá. O Lula vai indicar outro nome, ele não vai deixar isso para o Flávio. Então, o que ele faz? Ele pode indicar um nome que gere, digamos, um constrangimento para o Senado de recusar. Pega alguém assim acima de qualquer suspeita, alguém muito bem preparado, alguém que, como é que vai ser o discurso da oposição para tentar derrubar essa pessoa? Bom, uma outra alternativa que está colocada aí na mesa do presidente. E uma terceira alternativa, de repente, bom, vamos chamar o Alcolumbre, ver como a gente recompõe. Essa alternativa, nesse momento, também com essa derrota da dosimetria que a gente tem falado aí, a derrota da dosimetria já estava na conta da mesa do Lula.
Essa não foi, uma derrota ruim, ela assim, é grave, tem suas consequências também, mas essa derrota estava lá no caderninho do Lula, vamos perder. O Messias não. Até porque, para voltar, só uma outra coisa que é importante, o que aconteceu ao longo do dia de ontem, Diego? Por que a articulação falhou demais, né? E que isso também irritou muito o presidente Lula. O presidente Lula chamou, ao longo do dia de ontem, Guimarães e Jacques Wagner, algumas vezes conversou com eles, algumas vezes ao longo do dia. Qual foi o cenário repassado ao presidente Lula por Jacques Wagner e José Guimarães? Tá tudo bem, presidente, vai dar. Ele acreditou. Ele acreditou. Então, assim, voltando às razões da queda do avião, né? Essa articulação falha. Há quem acredite também ao André Mendonça, e aí o André Mendonça por quê? Porque o André Mendonça foi o grande fiador do Messias, né, no STF, e ele é o cara que está investigando o Master, e se ele se fortalecer no Supremo Tribunal Federal com o Messias, isso pode ter um revés para o Centrão, que tem medo das investigações do Master, e para o Davi Alcolumbre, que tem medo das investigações do Master. Pensando uma questão, Alcolumbre, fico na irritação dele ao longo do dia, eu apurando ali com algumas fontes próximas a ele, chegou aos ouvidos dele, irritou o que chegou aos ouvidos dele, sério, não sei quem fez, não sei como foi, mas no sentido de, olha, não é bom você brigar com o governo. As investigações do Master, elas são imprevisíveis. Talvez o seu teto seja com vidro curto, o que ele viu como ameaça. E ele não gostou, falou, pera lá, estão tentando oferecer cargo, tentando oferecer tudo, achando que vão comprar a gente e ainda fazer ameaças? Não, 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 não. Aqui não. E aí o Alcolumbre mostrou que ele tem hoje um controle maior do Senado do que o governo tem na sua articulação. E aí, além de tudo isso, nessa jogada do Alcolumbre ontem, Diego, ele dá um recado para o Supremo Tribunal Federal, alguns recados. Um deles, e que daí eu vi que vocês estavam falando aqui um pouco antes, olha só, a gente tem gente subindo em palanque falando em impeachment do ministro do Supremo, e se a gente quiser, a gente tem capacidade aqui de fazer feitos históricos, nunca antes na história desse país, e impeachar ministro do Supremo Tribunal Federal. A Letícia falou, o Alcolumbre tem uma proximidade com o ministro Alexandre de Moraes. Tudo bem, eventualmente ele poderia ser poupado. Mas e Flávio Dino, por exemplo, que é o perseguidor das emendas, seria poupado? Então, assim, é um cenário de muitas variáveis, de diversas análises que estão sendo feitas agora, Diego, de toda essa jogada de consequências. E aí, assim, o Alcolumbre diz ali para alguns aliados, eu agora, depois da dosimetria, né, e ontem, depois dessa derrota, eu vou esperar o que o Lula vai jogar. Então, assim, tem gente falando em rompimento total entre os dois. No Planalto não se diz isso. No Planalto se diz, calma lá, o presidente tá pensando e vai ver para que lado que vai tocar a banda. Então, assim, é um cenário muito complexo, uma crise que eu acho que ontem alcançou um dos maiores patamares mesmo, assim, acho que realmente com consequências políticas imprevisíveis mesmo, e que mostram, e que eu acho assim, para encerrar, né, que eu falei demais, desculpa, mas que mostram que ali, nas eleições de outubro, isso que a gente está vivendo hoje, tende a ter um reflexo muito grande ali. Então essa, no fundo, é a maior preocupação do presidente Lula. Muito bom, tenho que me despedir da Letícia Casado. Letícia, boa viagem, bom feriado, beijo. Tchau, pessoal. Boa tarde. Valeu. A seguir, falaremos mais sobre a derrubada do veto do presidente Lula no Congresso. Vamos receber aqui por uma entrevista ao vivo Sônia Guajajara, deputada da base governista, depois do intervalo mais, portanto, das últimas no Congresso Nacional. Abre o intervalo, a gente volta no instante só. Até já.